É desse jeito, estamos já começando a gravar. Graças a Deus, hoje é quinta-feira, 7 de outubro de 2021. Esta é a segunda aula da nossa matéria Soteriologia, Doutrina da Salvação, do curso básico em Teologia, turma das quintas-feiras, Academia Bíblica Bereia. Você está ligado neste canal, na segunda aula da matéria Soteriologia, Doutrina da Salvação, curso básico em Teologia, turma das quintas-feiras, segunda aula da matéria Soteriologia, hoje, quinta-feira, 7 de outubro de 2021. Muito bem, meus irmãos, vamos à nossa apostila, página 7. Antes de entrarmos na página 7, eu quero compartilhar com vocês rapidamente um slide que eu creio que ainda não enviei para vocês, mas preciso enviar o quanto antes que possível, né? É muita correria. Depois as irmãs Cássia e Nina, com tranquilidade, não precisa ser agora, apareçam, tá? Eu sei que alguns de vocês gostam de ficar no invisível, mas é para vias de gravação e também de desenvolvimento melhor da aula, porque assim como vocês me veem, nada mais que justo, a menos que o aluno tenha algum tipo de problema. Aí é outro assunto, tá? Mas eu gostaria, na medida do possível, de ver vocês. Mas eu sei que alguns, assim, de início, têm alguns probleminhas, algumas dificuldades, mas depois de arrumados os probleminhas, as dificuldades, eu daria preferência. Se possível for, por favor, eu estou pedindo muito, que vocês estejam visíveis, né, com o vídeo aberto, para termos a interação como convém. Do contrário, não fica nice, não fica legal, né? Estarmos todos visíveis e um ou dois no invisível, ok? Agradeço a compreensão e a colaboração, em particular das nossas irmãs, né, que estão aí de momento, né, temporariamente no invisível. Página 7, fique com a página 7 aberta. Então, vamos aqui ao compartilhar de estes slides que já estou aqui abrindo com vocês. Esses slides, eles trazem um resuminho da nossa matéria, a doutrina da salvação. Tá? Vamos lá. Todos estão visualizando? Todos estão visualizando? Conseguem enxergar? Todos? Maravilha. Está aí. Vamos resumir o que nós estudamos já na aula passada. A necessidade da salvação. Para entender a salvação, precisamos entender por que necessitamos dela. Porque o pecado tem uma influência muito séria, muito forte. Romanos 3,9 traz isto. Vamos ler lá a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 9. Aí que você está vendo é como é pronunciado no grego, mas eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 9. Diz Romanos, capítulo 3, verso 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, temos, queira ou não, uma influência muito forte do pecado. O pecado exerce essa influência porque trazemos essa influência desde Adão e de Eva, tá? O que diz em Romanos 3,9. Romanos 5,21 também fala algo interessante. Romanos 5,21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixa eu rapidinho aqui, eu vou fechar o áudio, que eu estou percebendo que eu deixei o áudio aberto. Agora sim, fechei o áudio. Isto, quero acreditar que todos estejam me ouvindo. Perfeito. Ok. Romanos 5,21 eu vou ler de novo, tá? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso quer dizer que o pecado reina. Sim, reina, mas Jesus Cristo venceu a morte. E venceu a morte e, consequentemente, venceu o poder do pecado sobre nós. Romanos 6,14 também vale a pena.
ler esse texto de Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Isso quer dizer que a graça de Deus é um imunizante, é uma proteção para não vivermos uma vida na prática do pecado, ainda que o pecado exista dentro de nós. Ou seja, o pecado ele é algo latente, porque herdamos no plano genético espiritual. Temos que entender que Satanás é o que provoca a ação do pecado nas nossas vidas. 2 capítulo 2, versículo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Satanás, ele é astuto e quer ter vantagem sobre nós, mas o texto que acabamos de ler diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Vai anotando todos esses textos. Eles não estão na apostila, aí você pode anotar como adendos, né? Como adicionais. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Em outras palavras, é tão grande a astúcia de Satanás que ele, para tentar nos corromper, ele se apresentaria, em algumas vezes, como anjo de luz. Algumas definições de pecado. Olha só, temos aqui 3 definições de pecado, muito interessantes. Primeiro, é a falta de conformidade com a lei de Deus, em estado, disposição ou conduta. Então, Deus tem uma lei, e devemos estar sujeitos a esta lei. Mas quando decidimos não estar em sintonia com esta lei, então estamos em desacordo. E este desacordo ele se manifesta em estado, disposição ou conduta. Pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. Exemplo, Deus é bom. O mal é contrário ao caráter de Deus, porque Deus é bom, bondade, e o que é mal está ligado à maldade. Deus é luz, e o que é contrário a Deus que é luz? Escuridão, trevas. Deus é misericordioso e perdoador. O que é contrário a este caráter da parte de Deus? Vingança, ressentimento. Então, pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. Terceira definição de pecado: pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Isso é importante deixar bem claro, né? Deus tem uma lei moral. E quando nós não nos sujeitamos a esta lei moral, quebramos, né, os preceitos básicos estabelecidos por Deus. A primeira carta é João, capítulo 3, verso 4, Romanos 2, 17 ao 29, nos explica isso com detalhes. Em outras palavras, o pecado se opõe diretamente ao caráter de Deus. E assim como Deus necessariamente, eternamente, se deleita em si mesmo e em tudo que ele é, também necessário e eternamente detesta o pecado. É, em essência, a contradição da excelência do caráter moral de Deus. Contradiz sua santidade e, portanto, ele tem de detestá-lo. Porque Deus é santo, Deus é bom, Deus é misericórdia. Deus tem um caráter que não se compara a nenhum de nós, seres humanos, e muito menos a Satanás. Termos usados para o pecado. A Bíblia tem mais de 10 definições
de palavras, de termos que são usadas como sinônimo de pecado. Por exemplo, desobediência, transgressão, iniquidade, mal, maldade, malignidade, perversidade, rebelião, rebeldia, engano, injustiça, erro, falta, impiedade, concupiscência, depravidade, depravação. Todas essas palavrinhas que você está vendo aí são sinônimos para pecado. Está em os textos bíblicos, mas eu vou fazer de tudo para mandar entre hoje e amanhã estes slides, que é interessante que você os tenha para levar em consideração. O pecado em nós. Temos 3 situações do pecado no ser humano. Primeiro, o pecado pessoal. Segundo, a natureza pecaminosa. E terceiro, o pecado imputado. O pecado pessoal é o que fazemos ou deixamos de fazer, que contraria o caráter santo de Deus. Está lá em Romanos 14, 23 e Tiago 4, 17. Este é o pecado pessoal. A natureza pecaminosa, que ela é chamada na Bíblia de carne, é a condição que se encontra todo homem e que o impossibilita de agradar a Deus. Nós sozinhos, na nossa natureza humana própria, não temos capacidade de agradar a Deus. Precisamos da graça de Deus em nossas vidas para agradá-lo. E o pecado imputado? O homem carrega em si o pecado de Adão. Então, trouxemos lá do Éden, pelo DNA espiritual, o pecado de Adão. Como é que é o pecado na vida do cristão? Existe pecado na vida do cristão? Vamos entender isso aqui. O fato do pecado na vida do crente. Se o crente incorre em pecado, ele tem uma saída. Qual é a saída? Confessar, deixar o pecado, ok? E depender do sangue de Cristo para a sua purificação. É o que diz a primeira carta de João, capítulo 1, versos 8, 9 e 10. O padrão para o crente, andar na luz, como nos ensina 1 de João 7. A prevenção do pecado na vida do crente. Há uma maneira do crente se prevenir contra o pecado? Sim, há uma maneira. E essa maneira, ela é através de 3 pontinhos. Através da palavra de Deus, através da intercessão de Cristo e o Espírito Santo que habita nele. Então, olha só as 3 coisas básicas que precisamos para prevenir o pecado na nossa vida. Vou repetir. A palavra de Deus. A palavra de Deus nos ajuda a prevenir o pecado. A intercessão de Cristo. Cristo está intercedendo, orando, falando ao Pai sobre nós de forma diária. E o Espírito Santo que habita no crente, que habita em cada um de nós. É uma maneira de prevenir o pecado. Penalidades do pecado na vida do crente. O que acontece se o crente insiste em viver uma vida de pecado? Aí temos alguns problemas. Perda de comunhão, 1 de João 6. Exclusão da instituição religiosa, ou seja, ele é expulso da igreja, não assim automaticamente, mas ele tem que passar por um processo. E se depois do processo, que são as oportunidades que lhe são dadas, a Bíblia ensina, tira fora, porque fica fermentando. A disciplina de Deus, Hebreus 12, 6, e em alguns casos, às vezes, como nos ensina 1 Coríntios 11, 30, o pecado causa até morte física. Mas há um remédio para o pecado na vida do crente, que é a confissão. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Eu paro com esse slide aqui, mostrando que a salvação em relação ao pecado, ela nos livra da condenação do pecado, fala do quê? Do que Cristo já fez por nós, justificação. Nos livra do poder do pecado, está falando do que Cristo está hoje fazendo por nós, santificação. E está falando de que nos livra definitivamente do pecado, está falando do quê? Do que vai acontecer lá na frente, do que Cristo fará por nós, que é a glorificação. Vamos lá, então? Vamos voltar à nossa apostila?
Vamos voltar à nossa apostila, página 7. Página de número 7. Predestinação. Tem algum predestinado aqui em nosso meio? Eu sei que tem. Calma aí. Talvez você tenha ouvido muito essa palavra, predestinação. Eu sou um predestinado. Você vai ficar surpreso agora. Todos nós somos predestinados. O que é isso, pastor? A salvação. Deus, lá atrás, no passado, decidiu preparar a nossa salvação, desde a fundação do mundo. Mas só que a predestinação na óptica, na visão de Deus, ela é diferente da óptica humana, da visão humana. Isso eu quero deixar bem claro, para que não haja confusão. Vamos lá, lendo na nossa apostila. A apostila é pequenininha, irmão, se vocês já perceberam. Mas o conteúdo dela, olha, é maior do que discurso de sogra. Entenderam? Discurso de sogra é uma benção, ó. Mas o conteúdo dessa apostila é enorme. Então, você vai sentir uma coisa que a gente não vai conseguir terminar o conteúdo dessa apostila. A predestinação é uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia, isto quando devidamente compreendida. Sua essência jaz no fato de que Deus tem um plano geral e original para o mundo, e seus propósitos não são baldados. O que quer dizer baldado, pastor? Tem algo a ver com balde? Não tem nada a ver com balde. Fala de frustração, frustrado. Isso é um termo teológico. Então, baldado quer dizer frustrado. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Vamos lá entender isso aqui. Definição de predestinação. Deixa eu fazer uma perguntinha que eu quero ver se vocês vão conseguir enxergar esta parte desta temática, que ela é um pouquinho polêmica. Quantos de vocês creem, sejam sinceros, por favor, que a salvação pode ser perdida em algum momento? Vamos lá. Quantos de vocês creem, acreditam que a salvação pode ser perdida? Perfeito. Alguém não crê que a salvação pode ser perdida? Sim, eu creio. Mas já aconteceu de aluno de uma outra turma dizer, não, eu não acredito que a salvação pode ser perdida. E foram 5. Bem interessante. Aí eu pergunto... Eu acho assim, sei lá, eu acho que só Deus é quem sabe. Eu posso falar o que eu acho? Vamos lá, fique à vontade, diga. Eu acho que Deus predestinou, sim, todos à salvação. Que Deus ele chamou a todos. Mas é assim, quando você fala que não pode perder a salvação, eu acho que Deus sabe, no final das contas, ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Perfeito, Então, isso não cabe dúvidas. Isso aí que a irmã Cássia está falando é uma coisa que não temos uma gota de dúvida. No final das contas, ele sabe exatamente quem vai chegar lá na reta final, lá no fim. Agora, a questão é a salvação visualizada hoje. Porque muitos não têm a convicção desta salvação. Isso que é o mais triste. Não tem desta convicção hoje. Estou me referindo hoje. Ou seja, se eu perguntar aqui, quantos de vocês têm convicção da salvação? Eu quero acreditar que a maioria de vocês, talvez 1 ou 2, não sei. Quem sou eu para dizer? Tá? então eu Convicção? acho que se você for perguntar assim, você, como humanos, você pode perder a salvação? Sim, porque eu não sei o futuro. Mas se você perguntar para Deus, ele vai dizer que não, porque ele sabe todo mundo que já está salvo. Mas agora vamos entender isso aqui, vamos separar essas duas vertentes, que é importante a gente, à luz da Bíblia, procurar entender de acordo com o que a Bíblia ensina. Tá? A Bíblia nos ensina que todos, definitivamente, foram predestinados para a salvação. Todos, todos. Isso aí é bíblico, está escrito. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a ler os textos para a gente, então, ter isso bem anotadinho e bem considerado.
Mas existe um fator, além da onisciência de Deus, ou seja, que Deus sabe quem vai chegar na reta final, ok? Mas existe um fator que pesa muito no dia de hoje. É a questão da convicção. Se nós não temos convicção da salvação, isso é gravíssimo. Isso quer dizer que ainda não tivemos uma experiência com o Espírito Santo, com a palavra de Deus e com Jesus Cristo. É muito grave. Quando eu faço uma pergunta a um crente, você tem convicção da salvação? Não sei. Ok, está sendo sincero. Se não sabe é porque está faltando o quê? Uma experiência de salvação, uma experiência que leve a ele ter convicção. O que é convicção? Ó, por convicção eu sei que isso aqui é verde claro. Não é azul. Não é amarelo. Não é vermelho. Como estão me entendendo, gente? Por convicção, sei que isso aqui é verde claro. Acabou. Ninguém vai me convencer do contrário. É verde claro. Por convicção, eu sei que isso aqui é azul. Azul. Não é verde. Não é rosa. Não é preto. É azul. Quando estão me entendendo, gente? O que é convicção? É algo que você experimenta e tem absoluta certeza. Se eu não experimento, eu não tenho convicção. Oh! Se eu não provo, eu não tenho convicção. Como é que eu sei que o açúcar é doce? Porque eu tenho que provar. Ou não? Como é que eu sei que o limão é amargo? Porque eu tenho que provar, experimentar, degustar. Quando estão me entendendo, gente? Isso aqui é interessante. Estamos levando vocês a pensar. Nós temos que pensar junto. Não estamos aqui impondo ideias. Temos que pensar juntos e chegar à conclusão aonde? Aqui, ó. Oh, porque tem dezenas de correntes teológicas que ensinam A, B, C. Mas tem um problema. Algumas dessas correntes teológicas estão quebradas na linha da convicção. São correntes teológicas que só apresentam teorias, conjecturas, ideias. Mas aqui eu não estou apresentando. Meu objetivo ao ensinar a palavra de Deus não é apresentar ideias, conjecturas. Em alguns casos, sim, eu não teria problema de dizer, isso aqui é uma teoria. Mas, se tratando de salvação, não se pode trabalhar com teorias, porque é algo, vou repetir, experimental. Vamos lá. Olha a perguntinha capciosa, a perguntinha que vai incomodar. Eu gostaria, não quero colocar você na obrigação, nem contra a parede. Não, a intenção não é essa. A intenção é nós chegarmos juntos a uma mesma conclusão. Quantos têm convicção da sua experiência com Cristo? Alguém não tem essa convicção? Eu não vou perguntar um a um para não ser constrangedor, mas eu quero acreditar que, sinceramente, vocês tenham. Não quero constranger ninguém, o que eu vou dizer agora. Tem uma das nossas turmas que nós já passamos essa matéria e 3 alunos, eu fiquei impressionado. Assim, entre aspas, porque a gente espera tudo que pode acontecer. 3 alunos foram bem claros. Pastor, nós ainda não vivemos uma experiência de salvação. Interessante. A turma ficou de boca aberta, mas eu não fiquei tão surpreso. Fiquei entre aspas, mas ao mesmo tempo não fiquei. Porque nos dias de hoje, irmãos, infelizmente, tem pessoas que pensam que experimentaram a salvação. Não experimentaram a salvação. Experimentaram uma experiência religiosa. Porque a experiência de salvação é uma coisa real, viva. Deus com você e você com Deus. Implica em relacionamento. Se existe relacionamento entre você e Deus e você, é o canal necessário para eu e você termos o quê? Convicção de salvação. Quantos estão me entendendo? Tem alguém que aí está me entendendo? Isso aqui é sério, gente. Vai apertar. Vai apertar um pouquinho agora.
Quando eu não tenho esta convicção de experiência de salvação, tem algo errado. Desculpe a franqueza. Pelo menos é o que diz esse livro chamado Bíblia Sagrada. Tem algo bem errado. E aí você tem que parar tudo, colocar o pé no freio, jogar no ponto morto e rever toda a sua vida na presença de Deus. Um aluno, um mês atrás, exatamente, se entregou a Jesus numa aula. Que? Um aluno, sim, acredita? Levantou a mão e chegou à conclusão. Pastor, não tem convicção de salvação, não. Mas depois de tudo que eu estou ouvindo, começo a chegar à conclusão que eu tenho sido um religioso e quero confessar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Rapaz, a turma ficou assim, de boca aberta. Mas eu já esperava por isso. Porque quando você convive um pouquinho com o aluno, ainda que seja online, Deus te dá discernimento, primeiramente, e você observa as atitudes, o comportamento, as palavras, as frases. E o aluno que não fala nada? É fácil, a gente observa pelas atitudes e também pelo discernimento do espírito. Aquilo ali foi bastante emocionante. O rapaz levantou a mão, chorando com uma criança. Agora sim, estou começando hoje, dia tal, a ter uma experiência com Jesus Cristo. Uau! Depois de 6 meses estudando a Bíblia, valeu. Levou o camarada a ter convicção de salvação. Quantos estão me entendendo isso? Em outras palavras, Deus quer que todos nós sejamos salvos, mas vai depender de um fator que não está escrito na Bíblia, mas é um cavalo de batalha com algumas igrejas tradicionais que não creem no poder do Espírito Santo. Sabe qual é esse cavalinho de batalha? Livre-arbítrio. Livre escolha. Quantos de vocês ouviram falar da livre escolha, do livre-arbítrio? Todos ouviram falar? Ok. O meu livre-arbítrio me dá o quê? A capacidade de escolher a garrafa verde da garrafa marrom. De repente você gosta de marrom. Eu gosto de verde. Mas eu tenho as duas aqui do meu lado. Tenho uma preferência pelas duas, mas às vezes a minha preferência maior fica pela verde. Todos nós temos essa capacidade de escolha para o bem ou para o mal, para mais ou para menos. E com respeito à salvação, não é diferente. Vamos avançar um pouquinho e você vai entender melhor. Ó, antes de... Sim, diga. Desculpa, só uma pergunta, só para a gente para esclarecer aqui. Então, da onde vem essa teoria de uma vez salvo, sempre salvo? Vamos voltar a quase 500... Sem problema, sem problema. Vamos voltar quase 500 anos no passado. 1517. Martim Lutero escreve, promulga as 95 teses. Fixa uma carta com 95 teses na porta do Palácio de Wittenberg, sul da Alemanha. Essas teses, elas combatem o que a Igreja Católica até então ensinava com veemência, que a salvação tem que ser ganha pelas obras, que a salvação ela é paga, que a salvação ela tem que ser auferida ou verificada ou autenticada pela Igreja Católica na pessoa do Papa. Ou seja, a reforma protestante ela dá uma volta dramática na vida dos cristãos. O que a Igreja Católica controlava, a reforma protestante ela abre a mente de muitos, levando inclusive ao quê? Ao estudo da Bíblia, ao estudo da palavra de Deus, que até então só era permitida ao clero, só era permitida às pessoas da Igreja Católica. Ok. Passam-se uns 22 anos aproximadamente e levantam-se 2 homens de Deus, um deles João Calvino, e o outro Zwingli. Calvino escreve um grande número de ideias ligadas à reforma, fortalecendo, claro, que a salvação é pela fé e não por obras. Calvino morre, deixa um grupo de discípulos, dentre eles Zwingli, anote esse nome, Zwingli.
Quando você estuda a vida de Zwillingo, você descobre que o problema começa com ele. Como é que é? Porque ele não é claro em expor as ideias de Calvino. Ele tenta ampliar a visão de Calvino com respeito à salvação pela fé. Mas Zwillingo não é um bom orador, Zwillingo não é um excelente teólogo, é um discípulo que se esforça em fazer o melhor. As obras de Zwillingo caem na mão de vários outros posteriores reformadores. E acontece um gravíssimo problema aonde? Na Inglaterra e na Escócia. Estou falando de 1590, 1595. Inglaterra e Escócia começam a brigar pesado pelo poder político. Inglaterra está Elizabeth I, na Escócia está sua prima Maria Estuardo, ou Maria Stuart, ou Mary Stuart. A resistência da Igreja Católica, ou seja, da Rainha Católica, com a Rainha Protestante, chega a níveis absurdos. Muita gente morre debaixo de guerras religiosas, cujo objetivo era a Inglaterra assumir de vez a Escócia, ou a Escócia assumir o poder político e absorver a Inglaterra. Isso leva mais de 10 anos. E quem entra no cenário para apaziguar um pouco essa situação? John Knox. John Knox, ele é um pastor de uma igreja reformada na Escócia, e ele se adere a ideias de Zwillingo. Só que a guerra política ela está tão pesada, ela está tão acirrada, que Knox, para defender os interesses de Mary Stuart, chega à conclusão: nós vamos usar a bandeira da religião para conquistar adeptos. Aqui na Escócia tem muitos adeptos de Elizabeth, que é protestante, e nós temos que neutralizar essa simpatia a uma rainha protestante. Do contrário, a Escócia vai sucumbir e ficar na mão da Inglaterra. E o que John Knox faz? Ele pega os escritos de Zwillingo e dá um toque muito pessoal, como trabalhando na contramão do, digamos, do fluxo. Tanto Lutero como Calvino, como tantos outros reformadores ensinam, a salvação é pela fé. E a salvação pode ser perdida. Só que John Knox escreve diferente. A salvação não pode ser perdida. Salvo uma vez, salvo para sempre. E Knox usa, então, artifícios muito técnicos. Ele pega textos isolados da Bíblia, olha que coisa séria. Ele pega textos isolados da Bíblia e joga como a verdade absoluta. Como estava havendo uma guerra religiosa e política ao mesmo tempo, os homens sérios que estudavam com seriedade da Bíblia foram subornados por Maria Stuart para terem cargos na recém-criada Igreja da Escócia, que se tornou 110 anos depois na Igreja Presbiteriana da Escócia. Olha que coisa séria. Elizabeth não ficou para trás. Ela reforçou o poder da Igreja Anglicana, ou The Church of England, a Igreja da Inglaterra, criada pelo seu pai, Henrique VIII. Resultado, qual o resultado final? Foi o mais desastroso possível. A Igreja da Inglaterra tinha uma visão bem mais definida dentro da Bíblia, na análise de textos com profundidade. Já a Igreja da Escócia, não. Ela decidiu dar um golpe político para aderir, para ganhar mais adeptos e, consequentemente, derrubar a Elizabeth II. Qual foi o final de toda essa história? Maria Stuart perdeu a batalha. Ela foi presa, levada para a Torre de Londres e decapitada pela sua própria prima. E a Igreja da Escócia afundou, mas deixou um legado político-religioso nocivo que se perpetuou dentro das igrejas presbiterianas da Escócia e se espalhou por todo o mundo. O conceito que hoje conhecemos, salvo uma vez, salvo para sempre. Como é que se desfaz isso? Quase não se desfaz, porque esse conceito ficou entranhado. Foi um conceito falsamente criado para ganhar adeptos políticos numa guerra religiosa sem nenhum fundamento.
Porque quando você estuda a Bíblia e pega os textos isolados que os presbiterianos usam, não encaixa. Não encaixa. Ou seja, a salvação, para ela ser assumida de forma plena na minha e na sua vida, temos que colocar em prática um atributo que Deus deu a mim e a você, chamada a livre escolha, o livre-arbítrio. E os presbiterianos, eles batem na tecla. Não existe o livre-arbítrio, porque não está na Bíblia. Errado? Então, temos um problema. Existem várias doutrinas e ensinos bíblicos cujos nomes não estão explícitos, claros. Exemplo, quantos de vocês creem na ceia do Senhor? Na ceia do Senhor. Quantos? Mas na Bíblia não está escrito a palavra Santa Ceia. Se você analisar bem, a palavra, a expressão Santa Ceia não existe. Existe a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, a comunhão do Senhor, mas a palavra ou a expressão Santa Ceia não existe. Mas nós cremos. A Trindade. Alguém crê aí no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Quantos nós cremos na existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Mas aonde está escrito na Bíblia a palavra Trindade? Ou Santíssima Trindade? Não está escrito em nenhum lugar. São chamadas doutrinas ou ensinamentos bíblicos implícitos. Estão nos bastidores. Não aparece com todas as letrinhas. Entende? A questão do livre-arbítrio é exatamente a mesma coisa. Você não vai ler lá livre-arbítrio, livre escolha, mas a ação, a atitude, ela existe. Vou dar um exemplo. Não, isso aqui agora vai esticar muito. Rapaz, isso aqui vai longe. O Salmo 69 fala de uma profecia do filho da perdição, daquele que ia trair o Messias. Preste atenção. Em nenhum momento está escrito que o filho da perdição seria Judas Iscariote. Vou repetir. Só você ler o Salmo 69 e vai descobrir que ali tem um cabra da peste. Me permite usar essa expressão muito comum lá no Nordeste. Tem um cabra da peste que vai trair Jesus, chamado filho da perdição. Só que a Bíblia não dá o nome dele. É muito interessante. Esse cabra da peste foi quem? Judas Iscariote. Mas por que foi Judas? Porque ele estava predestinado? Não. Não estava. Vamos acompanhar aqui o negócio? Quem foi Judas Iscariote? Primeiro foi um zelote. Quando você estuda a fundo quem era um zelote, era um revolucionário. Ele queria a libertação de Roma a todo custo. Não aceitava os judeus estarem debaixo do jugo dos romanos. Era o PT da vida. O PT da vida, Judas Iscariote. Tá? Queria arrebentar com o Império Romano e queria arrebentar com Israel. Olha só. Ele vê em Jesus um grande líder. Presta atenção. Ele vê em Jesus uma gigantesca oportunidade de promover os zelotes. Por outro lado, Jesus já sabia quem era Judas. Sabia de tudo. Que era um ladrão, um estelionatário, um sem vergonha, tremendo de um safado. Vamos pensar juntos aqui? Se você é dono de uma companhia que está dando bom rendimento, quem você vai chamar para trabalhar com você como seu tesoureiro? Uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa profissional na área de contabilidade? Ou vai pegar um improvisado da vida, um ladrão, um safado, um estelionatário para ser o seu tesoureiro? Vamos lá. Você pode me dar a resposta? Quem você escolheria para ser seu tesoureiro? Um ladrão ou uma pessoa honesta, sincera? Qualquer um pode abrir. Uma pessoa honesta, claro. Mexer com dinheiro. Honesta. Mas o que levou Jesus a escolher a um safado, a um ladrão, a um estelionatário, a um revolucionário? Já fizeram essa pergunta? Espera aí. Mas Judas era essa pessoa todinho. Se você quiser, eu dou o perfil pela história e até pela Bíblia. A resposta que eu te dou: Jesus queria dar uma oportunidade de ouro
para Judas ter a experiência de salvação? Simples. Tivemos uma rápida interrupção. Não se preocupe. Isso, infelizmente, está acontecendo com o Zoom. Tivemos uma rápida interrupção, mas já voltamos. Não fomos para os comerciais, não. Fomos e voltamos. Mas veja bem. Vamos ao sentido comum. Deus é muito mais inteligente do que eu e você. Concordamos? Deus, ele vê tudinho. Lá atrás, aqui e à frente. Mas muito melhor do que eu e você. Concordamos com isso? Então, qual a razão que Jesus escolheu o cara mais incapacitado, mais despreparado, mais moralmente arrebentado para ser o seu tesoureiro? Resposta, e bato na tecla. Jesus queria dar a oportunidade de uma experiência de salvação. Eu pergunto a vocês, Judas aproveitou essa experiência, essa oportunidade de ter uma experiência de salvação? Judas aproveitou? Judas abraçou? Não. Por que ele abraçou? Porque Jesus pegou no pescoço de Judas, seu sem vergonha, o que está acontecendo? Eu estou te dando uma chance. Irmãos, Deus não força ninguém a nada. Me permita usar a irmã Cássia como exemplo. Se Deus tem um plano na vida da irmã Cássia, um exemplo, é só um exemplo. Deus vai usar a irmã Cássia para trazer um tremendo de um avivamento na Flórida. A Flórida vai pegar fogo em um dado momento quando Deus começa a usar a irmã Cássia. Mas veja bem, a Bíblia traz promessas condicionais e incondicionais. Dentro dessas 6.286 promessas que contém a Bíblia tem 6.286 promessas catalogadas. 94% delas estão debaixo de condição. Se o meu povo, se o meu servo, se a minha serva, aí você distingue o quê? Condição. Na salvação existe condição. E essa condição não apenas aparece na palavrinha se. Olha uma frase que você vê uma condição, está me acompanhando? Mas não aparece a palavra se, mas você entende que é uma condição. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Quem se lembra dessa palavra? Quem se lembra? Está lá em Marcos capítulo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. O que entendemos? O que aprendemos desse texto? Para eu ser salvo, o que eu preciso? Batismo e crer? Ou fundamentalmente, necessariamente crer? Vamos lá. Quem pode me responder? O que eu preciso para ser salvo? Necessariamente. Batizar-me nas águas e crer ou somente crer? Crer. Preciso dos dois, mas principalmente o crer, né? Principalmente o crer. Está anotando? Principalmente o crer. Porque Deus não seria injusto aquelas pessoas que passariam por situações, e ele sabe melhor do que eu e você, que não teriam oportunidade de se batizarem nas águas. O ladrão da cruz foi um exemplo. Começa ali. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que Jesus diz para ele, em verdade eu te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Creu. Não teve tempo de se batizar. Como aquela pessoa que está no leito de hospital. Dezenas de pessoas. Já visitei, creio que também alguns de vocês já visitaram pessoas em leito de hospital, com estado terminal, pertinho de morrer. Eu creio que você já talvez orou por pessoas assim, eu já orei por muitas dessas, e elas, antes de partirem, o que fizeram? Receberam Jesus, confessaram a Jesus. Será que Deus vai obstruir a oportunidade dessas pessoas à salvação? De jeito maneira, certo? Então, a salvação implica condição. Se existe condição, é porque implica o quê? Escolha. Quem está me entendendo, irmãos? Que salvação implica escolha. Pastor,
Uma pergunta. Passa. Eu creio na predestinação, mas seria o certo também falar que a predestinação se encaixa em outros requisitos também, como eu acredito que Deus, na criação do mundo, ele predestinou a Terra naquele certo momento, né? Ele tinha predestinado para nós algo. Aí depois que foi comido do fruto e tal, Deus mudou essa predestinação para o que a gente vive hoje. Na verdade, Deus não mudou. Interessante isso. Não foi Deus, foi o homem na sua escolha. Isso aí que é bem interessante. É o que nós vamos falar aqui agora. Tá? A gente está abrindo esse leque para agora a gente entrar no miolo do negócio. Agora a cabecinha vai fazer isso aqui. Que aí a gente não vai conseguir colocar a razão, vai ter que colocar a fé. Preste atenção agora. Antes de estudarmos o que predestinação é, estudaremos em primeiro lugar o que ela não é. Isso aqui é interessante demais. Certamente, predestinação, está lá na apostila, página 7. Não é uma manipulação de escolhas do homem, o que, por certo, rebaixaria a posição de um fantoche sem poder de escolha nem vontade. A predestinação, escute isso aqui, nunca predetermina as escolhas dos homens. Não. Mas sim pré-ordena as escolhas de Deus no que concerne ao seu relacionamento com as inclinações, necessidades e escolhas dos homens. Olha que coisa curiosa. Deus já tem um propósito pré-determinado. Ele já tem uma vontade pré-determinada. Mas Deus, como ele é Pai e misericordioso, em algumas situações, quase a maioria delas, ele se move dentro do quê? O que eu escolho, do que nós escolhemos. Ele disse, eu quero salvar o Luiz Prestes, quero salvar o Alain, quero salvar a Isabelle, quero salvar a Cássia, quero salvar a Nina, quero salvar a Verônica, quero salvar a Cristiane, quero salvar o Renato. Mas e se eles não querem a salvação? Se eles não querem ter essa experiência, se eles não querem ter comigo um relacionamento, eu vou forçá-los, eu vou violá-los, eu vou praticar um estupro moral? Não, Deus não trabalha desse jeito. Deus nos criou para sermos pessoas o quê? Livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do contrário, esse texto seria uma grande mentira, uma grande falácia, uma grande fraude, mas não é. Tá? Tudo que a Bíblia fala com respeito a sermos livres é algo claro, real e absoluto. Deixa eu só avançar um pouquinho. Conhecendo todas as possibilidades futuras. Quem está conhecendo? Deus. Não eu, não vocês. Conhecendo todas as possibilidades futuras, bem como os corações dos homens. Presta atenção nisso aqui. Deus arquitetou um plano dos seus atos estes que resultarão em maior glória para o próprio Deus, que resultarão na salvação do maior número de pecadores e que desenvolverão a mais perfeita obediência dos seus seguidores. Um exemplo. Deus está olhando para a vida da irmã Verônica, lá no futuro. Minha serva vai passar por um vento, vai passar por uma luta, vai chorar muito. Mas nada do que acontecer com ela vai atrapalhar o meu propósito na vida dela. Ela vai chorar, ela vai ter perdas, vai ter decepções, vai ter tribulações, vai estar quase na beira do abismo, mas ela não tem a mínima ideia que tudo isso vai contribuir para o crescimento espiritual dela, número 1. Vai contribuir para ela aprender a depender mais de mim, número 2. E vai ser um instrumento para purificar o caráter dela. Aí lá na frente, ela vai me agradecer. Senhor! Tô mal! Tô quase me arrebentando! E tu não me ouves! Eu te busco, eu te oro, eu jejuo, eu oro, eu choro, e tu aí tá quietinho.
E o Senhor diz, calma, Verônica, está apertado, está ruim o negócio. O que eu faço hoje não entendeis, mas amanhã entendereis, disse Jesus aos discípulos em João 13:7. Aí lá no fim da coisa, a Verônica está toda arrebentada. É assim com a gente? Estamos arrebentados, quebradinho. Quase dizendo, acabou, terminou. Mentira do diabo. Quando a gente está todo arrebentadinho, quebradinho, quase no caco, aí vem ele e nos levanta. O Jó 42:2 disse, Senhor, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos haverão de ser frustrados. Aí você diz, espera aí, Deus tem um plano com aquele líder ali, ó, o líder A. Deus começa a usar o líder poderosamente. Aí o líder A tropeça, cai. E agora? Os planos de Deus vão ser frustrados? Deus não depende do homem para levar a cabo os seus propósitos. Se o homem foge da sua presença, sai do foco, fácil para Deus. Ó, o que Deus faz? Tchau. Vem outro no lugar e continua fazendo a obra. Por isso eu vejo muitos pastores e líderes dizendo, ei, eu sou o cara. Ninguém pode me substituir. Eu sou o único. Nós não somos nada. Nós não somos o cara. Nós não somos insubstituíveis. Nós dependemos 100, 200, 300% da pessoa de Deus. Deus não precisa de mim para abençoar a Escola Teológica Academia Bíblica Internacional Bereia. Não, ele não precisa de mim. Agradou a ele colocar na minha mão essa escola. Mas eu não sou a chave dessa escola. Sabe quem é a chave dessa escola? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu costumo dizer, ele é o chefe. Eu sou apenas o coroinha, o administrador de algo que não é meu. Mas claro que é seu, pastor. O senhor é o dono, o senhor é o fundador, o senhor presidente está lá no papel, está no papel. Mas lá no papel do céu, quem é o dono? É o Senhor dos Exércitos. Quantos estão entendendo, irmãos? Que existe uma coisa chamada vontade soberana e vontade permissiva de Deus. Deus determina a sua vontade soberana. Vai acontecer. Mas o Luiz Prestes não está na posição? Problema dele. O meu projeto vai acontecer. Com o Luiz Prestes no caminho. Eu falho, ele coloca outro no meu lugar. Mas o plano dele vai acontecer. Mas no que tange a salvação, vai muito da nossa sensibilidade para escolhermos e permanecermos firmes. Deixa eu avançar mais um pouquinho. Agora o negócio vai ficar mais apertado ainda. Virando a página. Página 8. Predestinação e fatalismo. Agora o negócio vai apertar mais ainda. A fim de entender a predestinação, é necessário distinguir, separar, preste atenção, isso aqui é impressionante, entre predestinação e fatalismo. O que é fatalismo? É uma crença herética que atribui as escolhas e ações do homem ao determinismo de Deus. Ou melhor, o homem só fará o que Deus decidir que ele faça. Isso é fatalismo. Deus decidiu isso e eu tenho que fazer isso, senão me arrebento. Temos a escolha de querer fazer ou não querer fazer. Se escolhemos por fazer, vamos colher bênçãos. Se escolhemos por não fazer, poderemos não colher as mesmas bênçãos. Mas estaremos demonstrando o quê? Que fizemos uma escolha. Predestinação, por outro lado, preste atenção, refere-se somente os atos e escolhas de Deus. Separa isso. A predestinação é algo que Deus já escolheu. Algo que Deus já determinou. Mas só vai acontecer na minha vida e na sua se abraçarmos, se aceitarmos,
Porque quando Deus, lá em Gênesis 1:26, diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O que isso quer dizer? A imagem moral e a semelhança espiritual. Não que nós tenhamos o rostinho de Deus no plano físico, não temos, porque Deus é espírito. Mas Deus capacitou no homem o quê? A imagem moral. O que é imagem moral? A capacidade de escolher o bem e o mal, o grande e o pequeno, de julgar, de analisar, de raciocinar, de decidir. Isso é imagem moral. Ah, mas um cachorro tem isso, não. O cachorro tem, o gato tem, o animal que nós chamamos de irracional, eles têm um chamado instinto. Oh, nós não somos guiados, nós também temos instinto. Só que nós não somos guiados pelo instinto, somos guiados pelo raciocínio. Quantos estão entendendo, gente? Tem alguém aqui me entendendo? Então, o macaco não é guiado por raciocínio, é guiado pelo instinto. O cachorro, por mais inteligente que seja lá, o Renato tem um cachorro altamente inteligente. Mas ele tem raciocínio? Não. Acredite se quiser. É instinto. Muito bem. Se a predestinação se refere o quê? Aos atos e escolhas de Deus, olha o que diz aqui a apostila. Muitas das vezes os atos de Deus são determinados pela escolha do homem. Ou Deus agirá de tal forma que influirá na atitude do homem. Vou dar aqui um exemplo. Está lá em Isaías capítulo 38. Eu não vou abrir agora, mas se você quiser, depois pode abrir. Lá no capítulo 38 de Isaías, Deus chega para o rei. Olha só, presta atenção. O nome desse rei, Ezequias. Ezequias, pois não, senhor. Arruma a tua casa. O que é? Arruma a tua casa, que tu vais morrer. Pensou? Irmãos, se Deus chega aí para você, hein, manda um recadinho. Alain, segura. Amanhã tu vai morrer. Ah, senhor, o que é isso? Eu sou muito jovem. Tenho uma esposa linda, preciso dela, tenho um futuro brilhante. Me esperar. Não faz isso, senhor. O que eu fiz para merecer essa morte? Tenho caminhado direitinho nos trilhos da tua vontade. Senhor, tem misericórdia. O Alain fica doido. Acredito que sim, eu também ficaria. Embora eu encararia obedientemente, se Deus definitivamente é a tua vontade, é isso aqui, pode levar. Mas Ezequias entrou em parafuso. Ezequias foi lá, foi um cantinho, entre duas paredes, começou a chorar. Diz a Bíblia que Ezequias se quebrantou de tal maneira na presença de Deus. O que aconteceu? Aí Deus levanta Isaías, volta lá, meu filho. Volta, vai lá, leva a minha mensagem para o meu servo. Assim diz o Senhor. Pela tua atitude, pelo teu quebrantamento, o Senhor decidiu te dar o quê? Mais 15 anos de vida. E como sinal disso, olharás para o relógio de Acais. E ele vai retroceder 10 graus. 10 graus. 15 minutos. Interessante. E aí o Senhor deu o quê? Mais tempo para o rei Ezequias. Quantos estão me entendendo, irmãos? Que Deus pode determinar o mal sobre o seu povo e sobre alguém, individualmente falando. Mas a minha atitude, em alguns casos, vai alterar a atitude de Deus. Em linha de regra, a salvação funciona assim. Se Deus apresenta a salvação e eu abraço, crendo nela, amém. Mas, se não, Deus não vai forçar a barra. Vai dar, sim, as oportunidades. Ele nunca vai parar de dar oportunidades. Sabe por quê? Porque isso é partícipe da pessoa dele. Ele é misericordioso. Ele dá essas oportunidades para Judas. Para que ninguém, quando chegue lá no inferno e no juízo final, diga: ei, eu estou aqui por engano. Porque, repete, eu estou aqui por engano. Aonde está escrito isso? Te dei todas as oportunidades na minha palavra, assim, 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 assim. Irmãos, não vai ter ninguém no trono branco, no juízo final, com a desculpa esfarrapada que Deus não me deu a chance.
para a salvação. Fala, Alan. Estou segurando o Alan já está dando torcicolo nos dedos. Desculpa, pastor. Tranquilo. Mas só para eu entender, então, a salvação através da Bíblia vem através da fé, arrependimento, aquebrantamento, santificação, certo? Através dos homens, você já está salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Seria mais ou menos isso? Isso. O conceito humano, vamos falar à luz da verdade, é muito barato. O conceito humano é muito leviano. O conceito humano é muito frágil. Sabe por quê? Isso colocaria em xeque-mate a justiça de Deus. De que maneira? Digamos que a irmã Cássia está fazendo assim, ó, para chegar lá no céu, mas está passando uma prova, está lutando para ser fiel, está lutando para fazer tudo direitinho. Aí alguém, vizinho dela, que é um cristão relaxado, está se drogando, está bebendo, está se prostituindo, está mentindo, está enganando, está tendo um testemunho da pessoa mais pervertida do planeta. Vem Jesus no arrebatamento. Ah? Olha a injustiça. Vai a irmã Cássia, que pagou, entre aspas, um preço de sacrifício, e vai a outra irmãzinha, que teve uma vida tão pregredida e arrebentada, e ela entrou no céu aí de graça. Ei, a salvação é de graça, com certeza, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Mas ela exige o quê? Posicionamento. Hoje estão fazendo a salvação um negócio muito barato, porque a salvação custou preço de sangue. Sangue. E não é sangue de qualquer ser humano. É o sangue puro do Senhor Jesus Cristo, o único capaz de eliminar a morte e matar o pecado na própria morte do seu corpo. Nenhum de nós conseguiríamos isso. Então, os homens vêm com essa historiazinha, com todo respeito, barata, salvo uma vez, salvo para sempre. Ei, e a justiça de Deus aonde fica? No fundo do vaso sanitário? Como Deus fosse justo para uns e injusto para com outros? Não. Deus sempre será justo em todos os sentidos. Em Deus não há injustiça. O problema somos nós. Nós temos um conceito muito fraco de justiça. Isaías 64:6 diz que a nossa justiça ela é comparada como trapos de imundícia. Esse é o nosso conceito humano, não é? Porque nós julgamos segundo o quê? A aparência. Mas Deus julga segundo o quê? A reta justiça. Sabe por quê? Porque ele conhece aqui, ó. Ele é o único que conhece aqui. Mas também temos que entender o seguinte, irmão Alan. Lucas 6,45 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quando o coração está cheio de Cristo, da palavra, do Espírito Santo, além da boca revelar, as atitudes também vão revelar. E quando as atitudes revelam, é o que a Bíblia nos ensina, conversão. Fulano não é convertido, nem aqui, nem na China. Por quê? Porque ele não tem atitude de pessoa salva. Mente, rouba, adultera, engana. Tem pastor com esse tipo de atitude? Tem. Tem pastor que não está convertido? Tem. Não se assuste. Eu conheço 5 aqui nos Estados Unidos. Você olha para ele, prega bonito. Prega bonito. Tem o dom, mas não tem o caráter. E aí confundiu. Claro, está lá em Mateus 7, 21, 22 e 23. Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos os enfermos. O que Jesus vai dizer para esse grupo? Apartai-vos de mim, malditos, praticantes de iniquidade. Então, irmãos, salvação está ligada com fruto, com atitudes, com relacionamento e, por fim, escolha. Então, a Bíblia apresenta a salvação nesse aspecto. Mas o homem, para sempre contradizer Deus, apresenta no outro aspecto, um aspecto muito facilitável. Não somos salvos por obras, mas somos salvos por fé. Mas a fé sem obras
ela está morta. A fé com obras quer dizer o quê? Eu tenho testemunho. E esse testemunho fala de quê? Eu sou convertido. Consegui alcançar um pouquinho da sua dúvida, irmão Alan? Se não, vamos avançar um pouquinho mais, que o negócio vai esquentar. Tá. Então, assim, pastor, só para finalizar, por favor, me corrija se eu estiver errado. Até porque no encontro da prostituta com Jesus, quando as pessoas vão apedrejá-la, Excelente exemplo. Continue. Maravilha. ali Jesus está salvando ela do apedrejamento, certo? Porém, o que ele faz depois? Vá e não peques mais. Ele deu a oportunidade dela se salvar. Já o ladrão da cruz, ele o salvou. Então, tem dois aspectos que Deus pode nos dar: o livramento, a salvação, digamos, de uma situação, ok? Como no caso da prostituta, o apedrejamento, e culminou com o quê? Com a salvação da alma dela. Já o ladrão da cruz, Jesus não impediu que ele morresse, que tivesse o seu corpo prejudicado, danificado, morto, mas o mais importante é a salvação da alma. A eternidade. Alain, rapaz, olha o gol que tu fizeste, Alain. Te ganhasse 50 pontos, Alain. Ô, papai do céu, olha o sorriso do homem. 50 pontos. Eu já estava percebendo, né? É bola para cá, bola para ali. O homem está fazendo embaixadinha, está dando cabeçada. Eu falei, eu estou vendo a irmã Isa, né? Está mandando para ele, né? Olha só, e fez o gol. Parabéns, Alain. Fantástico. Maravilha. Os primeiros 50 pontos que vamos aí colocar para fortalecer. Mas em Mancácia não está longe, não. Em Mancácia está lá, pegando a coisa, ela já jogou o verde para colher maduro. Tá? Gente, salvação é uma coisa séria. Os homens querem banalizar o que Deus, tão santo e sacro, colocou à nossa disposição. Irmã Cássia. Deixa eu só concluir, assim, porque eu já pesquisei sobre esse assunto. Eu não sou presbiteriana, eu sou mais pro arminianismo do que pro calvinismo, mas eu entendo, assim, o que eles dizem que é uma vez salvo, salvo para sempre. Eu acho que não é exatamente os presbiterianos que dizem isso. Mas eu entendo, assim, que uma vez eu pesquisei e eu entendi isso, que eles entendem nesse contexto de uma vez salvo, salvo para sempre, é que, na verdade, Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então, aquela pessoa que ela se encontrou com a fé, mas ela perdeu, significa para Deus que ela nunca foi salva. São pontos de vista... perseverar até o final. Isso, são pontos de vista, são posicionamentos diferenciados, porque vamos partir de um princípio prático. Deus está onde? Está no mundo físico ou na eternidade? Deus está na eternidade. Pelo fato que Deus está na eternidade, ele não está limitado pelo tempo e pelo espaço, então Deus tem uma visão diferente da nossa. É isso que a Bíblia tenta nos passar, que a predestinação na visão de Deus ela é um pouquinho diferente em relação à nossa visão humana, porque nós estamos limitados pelo tempo, pelo espaço, pelas circunstâncias, pelo pecado, como diz Hebreus capítulo 12, que tão de perto nos rodeia. Então, nós vemos a salvação dentro de um ângulo, mas Deus vê num ângulo muito mais amplo, incluindo o quê? Se vamos chegar na reta final ou não. E o chegar na reta final depende da o quê? Da escolha. Esse é o ponto que temos que bater na tecla forte. Escolha. Judas não foi para o inferno, não se enforcou, não se arrebentou, porque Deus predestinou a Judas a isso. É porque ele escolheu. Saul não morreu, não se suicidou, porque Deus escolheu isso para Saul. Ele escolheu. Buscou uma feiticeira, foi se afastar da presença de Deus. Sansão não teve os olhos vazados. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Muita gente diz, Sansão se suicidou. Me prova na Bíblia que Sansão se suicidou. Não. Um suicida, preste atenção, não tem atitude de arrependimento. Um suicida não tem atitude de quebrantamento. Um suicida não tem uma experiência com Deus como Sansão teve. Ele pecou, ele errou, pisou na bola, feio, feíssimo.
Mas diz a Escritura que quando ele já estava cego, os olhos vazados, e girando aquele moinho, o que diz a palavra de Deus? Olha o texto. E começou-lhe crescer os seus cabelos. E Sansão não percebera. Mas o coração de Sansão já dizia tudo. Ele estava ali quebrantado, arrependido. Embora a gente não ouve nenhuma palavra na Bíblia dizendo, Senhor, fiz mal, me arrependi. Mas lá na frente, o que ele diz? Não, ele diz, ele tem uma atitude. Ele pede um menino para levá-lo a se apoiar no centro das colunas do templo de Dagon. Aí nós vemos a declaração mais impactante da vida de Sansão. Morra eu com os meus inimigos. Deus aceitou essa petição de Sansão? Sim. Não como ato suicida, mas como que? Um sacrifício. Porque a força Deus lhe devolvera. E devolveu baseado em quê? Seu coração quebrantado, arrebentado, arrependido. E aí começou a crescer seus cabelos. E a força lhe fora devolvida. Então guarde isso. Sansão, sob hipótese nenhuma, foi um suicida. Foi uma entrega de sacrifício. Já ao contrário de Saul. Saul escolheu. E tantos outros personagens da Bíblia. Vamos avançar um pouquinho mais? O negócio vai esquentar mais um pouquinho. Gente, daqui a pouco vocês vão ter que ficar assim, ó. Estou quase ligando aqui meu ventilador. Esta verdade, olha só. Cada homem, só quero terminar essa última frase do primeiro parágrafo. Cada homem, no entanto, é responsável por todas as decisões que tomar durante a sua vida. Guarde isso. Eu sou responsável pelas decisões que eu tomo. E vou colher hoje, não na eternidade. A lei da semeadura. Tudo que eu semear de bom, eu vou colher. Hoje, em curto e longo prazo. Mas tudo que eu semear mal, eu vou colher também. Os problemas que alguns deles eu vivo hoje é resultado da minha má semeadura. Assim que acontece com todos nós. A questão é pararmos para refletir até onde eu estou semeando bem e até onde eu estou semeando mal, para lá na frente eu ter o resultado. Vamos lá. Esta verdade da predestinação e do fatalismo é também ligada ao mundo físico. Presta atenção, isso aqui é interessante demais. Observemos que Deus tem predeterminado certas leis naturais, como, por exemplo, a lei da gravidade. Se uma pessoa desobedecer esta lei e se lançar de cima de um prédio, sua morte será uma consequência natural de sua própria decisão, e não de Deus. Tem gente que desafia Deus. Senhor, eu vou num prédio lá de 20 andares. Vou pular lá de cima e tu vai me proteger. Mentira. Tem gente que usa a Bíblia para criar um argumento de a proteção de Deus. A proteção de Deus ela funciona numa circunstância que você não tem capacidade de se autodefender. Mas quando você faz a coisa calculada, deliberadamente, Deus não tem obrigação de proteger você. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Se você pega uma pistola agora e coloca na tua cabeça e dispara, Deus vai te proteger? Sim ou não? Claro que não. Porque você está fazendo algo para danificar deliberadamente a sua própria vida. Mas se você passa um risco de proteção da sua integridade física, conte com a proteção de Deus. E tem muitas pessoas que confundem essa questão, né, com a predestinação de Deus. Vamos lá. Ao pensar, porém, sobre esses fatores do mundo físico, precisamos observar que nem todas as tragédias deste mundo são resultados diretos das decisões tomadas pelo homem ou por Deus. Muitos incidentes chamados atos de Deus são realmente resultados dos atos do homem Adão. Por exemplo, algumas, não todas, das tragédias que têm se abatido sobre o planeta Terra, como enchentes, como secas, tem uma ação de Deus, claro, em tudo isso, porque fazem parte dos sinais da segunda vinda do Senhor Jesus. Mas tem situações que foram provocadas pela mão do homem. Quantos entendem isso? Há muitas tragédias no nosso planeta que definitivamente são sinais da segunda vinda de Jesus. Mas outras é o homem que desestabilizou, quebrou o meio ambiente. Os gases
de efeito invernadeiro, CO2. Deus criou isso? Não, foi o homem. Tá? As bombas nucleares soltas aí pelos mares, que estão provocando tsunamis e vários problemas de terremotos. Tem ação de Deus? Não. São atos humanos. Então, nós temos que verificar o que é o homem que está provocando e o que é Deus que está realizando, para nós não julgarmos nas mãos de Deus. Não, essa tragédia aí, Deus poderia ter evitado. Espera aí, essa tragédia não tem consequência das mãos de Deus. Ela é consequência dos atos irresponsáveis da parte do homem Adão. Okay? Por causa do pecado de Adão, a terra geme sob a maldição de Deus, esperando o dia da sua redenção. Por causa desta maldição do mundo, toda a humanidade sofre enfermidades, dores e desastres naturais, como enchentes, terremotos, etc. Quando essas coisas acontecem, não devemos culpar Deus, mas sim nos aproximarmos mais dele, recebendo o seu poder para superar as dificuldades. Também devemos crer com mais convicção que em breve Jesus Cristo virá e libertará a terra da maldição em que se encontra. Agora, segura a predestinação e o crente. Mediante o planejamento predeterminado por Deus, chamado de predestinação, a salvação é oferecida para estar aqui. Atos 4, 27 e 28. A salvação é para todo mundo. Todos estão no pacote da salvação. E é possível para todos quando buscam o auxílio divino. Atos 17, 26, 27. Por causa desta provisão, nenhum pagão poderá em qualquer tempo acusar Deus de não lhe ter dado uma oportunidade para crer. Eu vou postar para vocês um gráfico. As 7 leis, as 7 leis que Deus colocou no planeta, no universo. Baseado nessas 7 leis, nenhum ser humano ficará na desculpa que não recebeu a oportunidade da salvação. E aquele índio lá no interior do Amazonas, que nunca recebeu a visita de um missionário, Deus vai penalizá-lo com o inferno? Não. Deus é oportunidade até para o índio. Como? Através da lei da natureza. Está lá em Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 25. Mas eu vou postar esse gráfico para vocês entenderem que Deus deu um grupo de 7 leis. E essas 7 leis são as que nos levam a ter conhecimento da sua existência e abraçarmos a salvação em Cristo Jesus. Escute essa. Deus não apenas planejou uma maneira do homem caído conhecer a salvação, como também tem um plano para ajudar os crentes a progredirem na sua vida espiritual. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O que quer dizer esse texto de Romanos 8, 29? Jesus salvou a irmã Cristiane para ser parecida com Jesus. Olha, que privilégio! Jesus salvou a irmã Verônica para ser parecidinha com Jesus. Jesus salvou a irmã Cássia para ter o rostinho do Senhor Jesus. Salvou o Renato, salvou a irmã Nina, salvou a mim, salvou a todos nós, para que nos parecêssemos com ele. Eu, pastor, estou longe de me parecer com Jesus. Eu também. Estou igualzinho a você. Mas estou fazendo isso aqui, ó. É todo dia. É todo dia. É uma luta, é uma batalha tremenda para eu me parecer um pouquinho com Jesus. Agora, escute. Este plano, no entanto, depende da disposição do crente de corresponder em obediência a Deus. Está aí um problema. Até que ponto somos obedientes ao que esse livro nos ensina? Pastor, como eu posso ser obediente? Quando eu leio e estudo esse livro, eu aprendo a obedecer. Quando eu não aprendo algo deste livro e não coloco em prática, o que está acontecendo? Eu não estou obedecendo. Nós vamos falar na próxima aula que existe o chamado pecado por comissão e pecado por omissão. Coisas que eu sei e omito, estou pecando. E coisas que eu sei e estou fazendo, sabendo, deliberadamente. Abra sua Bíblia em Tiago 4,17. Tiago 4,17. Você vai se assustar agora com o que eu vou lhe dizer, baseado nesse texto. Tiago, capítulo 4, versículo 17.
Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso, está pecando. Alguns meses atrás, em uma outra turma, tínhamos 2 alunos. E falei um pouco desse texto. E disse, irmãos, o negócio é o seguinte, você está estudando a palavra de Deus numa escola teológica. Se você se sente seguro do que está fazendo é para agradar o coração de Deus e é para o seu crescimento espiritual, graças a Deus. Mas se você está aqui para aprender, a coisa entrar no ouvido e sair para o outro, eu vou te dar um conselho. Pegue as suas malas e se retire. Pastor, o senhor está nos mandando embora? Não, não se trata disso. Se trata que Deus vai nos cobrar quando aprendemos algo e não praticamos. É simples. É evitar a dor de cabeça. Aí um dos alunos, né? Os 2 saíram fora, mas um dos alunos chegou a dizer, eu prefiro não saber mais nada do que lá na frente Deus cobrar de mim. Mas está percebendo? Isso aí foi a covardia. Foi o medo de não assumir responsabilidade, de não assumir uma posição de homem de Deus. Saiu fora os 2. Não tenho notícias deles, só Deus sabe do problemão que eles arrumaram com Deus. Mas isso não é para eu e você ficarmos preocupados. Se estamos aprendendo aqui, é para termos o quê? Compromisso e responsabilidade. E quando temos compromisso e responsabilidade, a quem primeiramente vamos agradar? A você próprio ou a ele? A ele. A ele. E quando temos em mente que a ele que eu devo agradar, tranquilo, irmão, tranquilo, irmã. A gente vai fazer aquela coisa com a maior naturalidade, com o maior prazer. É para ele que eu estou fazendo. É para ele. Então, eu não tenho medo de tudo o que eu venho aprender, eu vou lutar com a graça, com a ajuda dele e vou cumprir. O problema é quando nós decidimos deliberadamente, já colocamos na cabeça, eu não vou fazer. Aí estamos em problema. Aí estamos em perigo. Aí, como diz o carioca, estamos no sal, na salmoura, no vinagre e no álcool. Aí a coisa está feia para o nosso lado. Vamos avançar mais um pouquinho, que nós temos que corrigir os exercícios. Vamos lá. Esta provisão para glorificar a Deus é ilimitada para o crente, que corresponde aos apelos do Espírito Santo. Pastor, eu não tenho forças de caminhar na minha vida espiritual. Espera aí. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Jesus disse a Paulo, a minha graça te basta. E meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é a graça de Deus? É a capacidade que Deus nos dá para obedecermos à sua palavra e resistirmos às pressões do pecado e de Satanás. Ei, alguém aí está cheinho da graça de Deus? Alguém aí está com a graça de Deus? Eu tô, irmãos, porque é cada luta, é cada prova que eu passo todos os dias, e se eu não tiver a graça de Deus, eu digo para vocês, hasta luego, bye bye, acabou. Mas nós temos a graça de Deus, que ela nos mantém de pé. Você já passou uma prova que chega no final do dia você está sorrindo? Você já passou por uma tribulação daquelas que chega no final do dia você está... Passou um dia insuportável, mas chega no final do dia, você está o quê? Sorrindo, agradecendo a Deus. Você está louvando a Deus por tudo que Ele tem feito. Porque nós queremos entender a vida através da nossa lógica humana. Mas diz a Bíblia, não andamos por vista, andamos por fé. Vou fechar aqui com esses 2 versículos. Note os seguintes versículos. E alegre-se face ao soberano propósito divino, para que a sua vida dê salvo. Vamos nos alegrar com isso aqui, Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Somos dele, somos propriedade dele. Se somos dele, tranquilo. Ei, tranquilo, irmão, tranquila, irmã. Sai do meu e do seu controle, mas não sai do controle dele. Amém? Você crê nisso? Que tudo está no controle dele? Tudo está no controle dele, gente. Se eu for dizer para você o que eu estou vivendo, não vou entrar em detalhes. Parece que a minha vida está de cabeça para baixo, mas aqui, tem uma paz aqui dentro, sabendo que ele está no controle
de todas as coisas, predestinados a fim de sermos louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, na próxima aula, segura. É possível perder a salvação? Está aqui, número 4. É possível perder a salvação? Vamos à luz da Bíblia. Salvo uma vez, salvo para sempre. Então, como é que a Bíblia nos diz? Há uma possibilidade de perdermos a salvação? Fique ligado nesse canal. Se você não ficar ligado nesse canal, você não vai descobrir nunca, tá? E você já pode adiantar a leitura da página 8, da página 9 e da página 10. Você vai ficar abalado com a próxima aula, tá? Se a aula passada te abalou, se essa já está deixando você incomodado, prepara o teu coração, que a próxima vai ser um negócio que, você vai ficar assim. Não estou exagerando, não. Vai mexer com a sua convicção de fé. Vamos lá para os nossos exercícios? Rapidinho. Alguma pergunta, alguma dúvida? Até o momento, conseguimos esclarecer alguns pontos. Eu sei que está um pouquinho meio assim, mas tranquilo. Vai ficar um negócio bonito na próxima aula, porque a gente vai abrir um leque bem mais amplo, bem maior. Página 11, vamos corrigir, ele é curtinho na terra. Meu Deus! O que é isso, pastor? Que mosca ele mordeu? A mosca da bondade? Eu não conheço essa mosca, não. Conheço a misericórdia de Deus. Página 11, assinale com X as alternativas corretas. Quanto à natureza da salvação, aprendemos que... Qual é a resposta? Alguém abre o áudio e me responda. Todas as alternativas corretas. Todas as alternativas corretas. Unção alaniana escorrendo para a vida da irmã Isabelle. Tem que ser, né? Se o esposo não passa unção para a esposa e vice-versa, o negócio não funciona, não. Todas as alternativas são corretas. Aí, assinala. 1.2, das seguintes, pegadinha, para você sorrir. Das seguintes, não é uma declaração verdadeira quanto à salvação. Ah lá, qual é? Primeira. A primeira. A salvação abrange unicamente a alma do homem errado. Abrange o espírito, a alma e o corpo. É só você ir lá atrás na apostila que você vai entender. 1.3. A salvação é uma obra de quem? Trindade divina. Da Trindade divina. O Pai entra na salvação, o Filho e o Espírito Santo, então, da Trindade. Professor, Fale comigo. desculpa aqui rapidinho. Esses são os exercícios que eu peguei na apostila, no e-mail. Página 11, está aqui. Estamos corrigindo esses. No finalzinho, se perdeu a nossa irmã na tempestade. Olha a tempestade de areia. Você pode fazer um favor de depois repetir para mim? Número 1.1. Todas as alternativas estão corretas. 1.1. 1.2. A salvação abrange unicamente a alma do homem. Essa aqui não está correta. 1.3. Da Trindade divina. Isso, a irmã Verônica se perdeu um pouquinho, mas ela já voltou. Ela já caiu no trilho. Número 2. Assinale a coluna A de acordo com a coluna A de acordo com a coluna B. Eu só quero que você me dê a ordem das letras. Vamos lá. Qual é a ordem das letras? D-A-C-B. D-A-C-B. Dado Antônio Casabola. Repito. D-A-C-B. Essa é a ordem das letras. Anotaram? Número 3. Assinale com X as alternativas corretas. 3.1. A obra sobrenatural instantânea de Deus que outorga nova vida ao pecador que aceita Cristo como seu Salvador se chama... Regeneração.
Irmã Isabel não está deixando por menos. Está dando cada tiro e só está acertando. 3.2. O direito de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo baseia-se na Adoção. adoção. Que coisa linda. 3.3. Virando a página. O processo de aplicar a justiça divina à vida pessoal do crente se chama... Predestinação? Não. Justificação. Tante saúde, irmã Verônica. Ela deu um espirro de mímica. Foi bem na mímica. Não se ouviu nada. Ela é muito discreta. Número 3.3. Santificação. É a justiça divina aplicada nas nossas vidas. Número 4. Aqui vai ficar bonito na terra. Papai do céu. Ai, estou tão emocionado. Marque C para certo e E para errado. Predestinação e fatalismo são a mesma coisa. Certo ou errado? Errado. Erradíssimo. Predestinação é o planejamento, presta atenção, predestinação é o planejamento predeterminado de Deus de suas próprias ações e não das ações dos homens. Certo ou errado? Errado. Certo. Leia com atenção. Certo. É que às vezes não lemos com atenção. Aí dá essa zebrinha. Temos que ler com atenção qual a parte que está lá na apostila que fala sobre a predestinação. De novo, ó. A doutrina da predestinação mostra como Deus tem predeterminado a cada reação de cada homem aos seus atos. Certo ou errado? Errado. Errado. É o completo contrário. Então, errado. A lei da gravidade é um exemplo da predestinação de Deus. Certo ou errado? Certo. Errado. Deus não predestinou ninguém à lei da gravidade. Deus não disse, ei, vai lá, pula que eu vou te guardar. Te arrebenta do prédio de 20 andares. Não, isso não é predestinação, não. Cuidado. Cuidado, irmã Alain, senão a nossa irmã, sua esposa, vai Mas tem voando aqui. E Jesus da glória, vai empurrar, a irmã Isa vai empurrar o seu esposo lá do prédio, lá de cima, como é que ele vai sobreviver? Complicado. Olha lá. Está aqui a seguinte, já explica tudo. Ó. Se o homem se lançar de cima de um edifício e morrer, é porque Deus assim o predestinou. Certo ou errado? Errado. Claro que é errado. O homem escolheu. Quem se dá uma de suicida, de doido, de débil mental, não é? Coisa louca. Errado. A salvação predestinada por Deus é limitada a um pequeno grupo de escolhidos seus. Certo ou errado? Errado. 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 Todos estão no pacote da salvação. A questão é a escolha. Recapitulando, é C. E as demais são todas erradas. Repetindo, a primeira é errada, a segunda é certa e todas as demais são erradas. Erradas. Olha que interessante. Número 5 para terminar. Sublinhe a resposta correta. Aqui você vai sublinhar das duas que estão escritas em maiúsculas. Presta atenção. Aqui nós temos duas respostas escritas em maiúsculas. E você vai escolher qual a correta. Aí vem a pergunta. Foi o primeiro erudito a ensinar que a pessoa, uma vez salva, jamais perderia a salvação. A primeira. Qual delas? Foi Agostinho ou Calvino? Agostinho. Agostinho! E todo mundo pensando que foi Calvino? É só você ir lá na pesquisa que você vai descobrir. Calvino, por Zwilling, seu discípulo, ok, é que veio entrar nesse ponto específico. Ok? Então, Agostinho. Passa um sublinhado debaixo do nome Agostinho. A palavra ser, referente à salvação na Bíblia, mostra que a salvação é condicional ou incondicional? Condicional. Condicional. Coloque um sublinhado debaixo de condicional. 5.3. Aquele, pois, que pensa estar de pé. Qual é a resposta?
Veja que não cai. Veja que não Veja que Veja que não não caia. caia. Passa o sublinhado lá. Veja que não caia. 2 colaboradores de Paulo que naufragaram na fé foi Himeneu e qual o outro? Alexandre. Alexandre. Maravilha! Próxima aula. Ó, você vai fazer para casa, dever de casa. Fala, irmã Cássia. Eu fiquei com uma dúvida aqui nessa lei da gravidade. É Olha só, muito... essa lei da gravidade, que é lei da gravidade, de lei física da gravidade, de cair, Yeah, de cair. yeah. Então, a lei, ó, porque aqui em cima está escrito assim: predestinação é o planejamento predeterminado de Deus de suas próprias ações. Certo, é o planejamento predeterminado de Deus de suas próprias ações. Então, a lei da gravidade, ela não depende do homem, ela depende de Deus, da física. Página 8. Vamos lá, voltar. Esta Professor, verdade... 3, Esta Desculpa. verdade é também ligada ao mundo físico. Observemos que Deus tem predeterminado certas leis naturais, como, por exemplo, a lei da gravidade. Se uma pessoa desobedecer esta lei e se lançar de cima de um prédio, sua morte será uma consequência natural de sua própria decisão e não de Eu até Deus. tinha respondido errado, porque eu tinha lido isso aqui na apostila. E Mas aí depois eu fiquei pensando só no fato das coisas caírem, da gravidade. a pergunta, Eu pensei que a as duas, gravidade as duas perguntas, a lei da gravidade, se o homem lançar, elas têm que ser analisadas juntas, coligadas, por isso que as duas estão erradas. Porque isso é em relação... É interessante isso aqui, é a questão da interpretação. Irmã Verônica. Essa resposta 3 é santificação, né? Santificação, perfeito. Próxima aula, ó, bloquinho 1. Agora sim, agora a nossa irmã Verônica está na página. Bloquinho 1, só o bloquinho 1. Tem 16 perguntas. Bloco 1. Próxima aula vamos corrigir o bloco 1. O bloquinho 1, não esqueça. Se você quiser fazer os demais blocos, aí é com você, fica à vontade. Se quiser fazer até o final, mas nós vamos corrigir só o bloco de número 1. Perfeito? Entendido? Vamos lá, gente. Perguntas, está tudo certinho até o momento? Próxima aula, segura aí. Segura, porque vai esquentar. Coloca um ventilador, coloca um sorvete aí perto de você, tá? Que vai ser necessário, porque o negócio vai esquentar. Qualquer dúvida que você tenha, pode mandar a sua dúvida no meu privado do WhatsApp. Não fique acanhado, tá bom? Manda a sua dúvida lá no privado. Pastor, não entendi patavinas dessas partes que o senhor abordou, porque esse é um negócio muito difícil. É um pouquinho difícil, porque ele está ligado com algo muito sensível e delicado que está ligado à minha vida e à sua, que é a nossa salvação. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus? A prova vai ser tudo isso aqui, pelo amor de Deus. Não, calma. Não faça uma tempestade numa tampinha de garrafa antes da hora, não. Elas vão ser 10 perguntinhas tiradas do exercício. Calma. De todos os exercícios? De todos, calma. Não, professor, para com isso, deve ser mal. Não, a senhora é inteligentíssima no mundo. E a senhora não vai ter problema. Até aqui a senhora tem tido provas que a senhora, graças a Deus, como as do demais, tem ido bonitinho na coisa. Então, tranquila. Não adiante os bois na frente dos carros. Eu vou orar para o senhor. Olha, estou precisando muito. Eu estou numa prova abençoada. Não, pastor. Ora, levanta um clamor para o Papai do Céu trabalhar. Irmãos, vamos agradecer a Deus terminando a aula de hoje. Tá? Vamos pedir com que a bondade de Deus... Quero agradecer as orações dos irmãos. Estamos aí num momento muito difícil ainda,
Não conseguimos fechar, fazer o closing da casa, acredite. Surgiram vários problemas. E um dos mais estranhos é um vazamento no primeiro andar, no piso. Quando a corretora da imobiliária foi fazer a inspeção para finalizar, para fazer a assinatura do closing, ela caminhando começa a minar água na medida que ela vai andando em todo o primeiro andar. E já se mandou um inspetor e agora está aí uma luta doida entre os antigos proprietários, e há uma possibilidade, né? Como alguém diz, tem males que vêm parabéns, que o preço da casa possa ser reduzido em até $15.000 por causa desse problema do piso, que está minando água. Literalmente, ela fez um vídeo e nós ficamos impressionados. Essa é a razão. E esse problema não existia enquanto os moradores estavam. Bastou sair a casa vazia, tirar os móveis e, misteriosamente, apareceu esta mina de água debaixo do piso de todo o primeiro andar da casa. Mas há males que vêm parabéns, né? Há uma possibilidade de ser colocado um piso novinho em folha. Novinho em folha. Já colocaram um ar-condicionado novinho em folha, já colocaram o painel elétrico novinho em folha. Daqui a pouco, papai do céu, daqui a pouco a casa toda vai estar reformada. Novinha, uma casa de 36 anos. A gente não entende nada, né? O closing foi já adiado 6 vezes. 6. Agora vamos esperar pelo menos 2 semanas até que seja resolvido essas rápidas reformas. Mas nós estamos aqui com uma convicção no coração que a vitória já é nossa. No nome de Jesus. Está tudo tumultuado. Mas entenda, quando um negócio está tumultuado é porque Deus também está lá na frente, né? Anote aí esse texto, que é um dos textos que poucos de nós entendemos. Naum, capítulo 1, versículo 3. Deus faz o seu caminho na tormenta e na tempestade. E essa experiência nós estamos tendo como ninguém. Está tendo uma tempestade atrás da outra, uma tormenta atrás da outra. Mas o que me enche de paz, baseado nessa palavra da parte de Deus, é que Deus, no meio de tudo isso, está fazendo o seu caminho, está fazendo o seu propósito. Ele faz o seu caminho na tormenta e na tempestade. Eu digo para você, minha irmã, meu irmão, se você está passando aí uma tormenta, uma tribulação, uma tempestade, aleluia, ele está fazendo o seu caminho na sua tormenta, na sua tempestade. Ele lá no finalzinho vai ser glorificado. Ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. Palmas para Jesus, porque ele merece. Ele merece, tá? Eu vou voltar aqui para dar um testemunho a vocês. Deus vai fazer um negócio bem grande, o bastante grande. E eu vou ter alegria de testificar isso para vocês e de convidar vocês a irem lá na minha casa, na Casa do Milagre. Já ouviu falar da Casa do Milagre? 4461 Oak Arbor Circle, tá? E Mancasser, aquele que vai ser a primeira, que está pertinho de nós lá, vai ser a primeira a conhecer o terreno do milagre. Depois vai o Renato, quando bater lá na Flórida, depois o irmão Alan com a sua esposa, depois a irmã Nina, se for bater lá em Orlando. Eu vou ficar triste com a irmã Nina se ela for em Orlando não nos visitar. E a irmã Cristiane, quando só for lá em Orlando, ó, tem uma casinha esperando pela senhora, né? Para receber a senhora com toalha, com bacia para lavar seus pés, com uma caminha gostosa e uma comidinha que só minha esposa sabe fazer, tá bom? Pode ficar certa ali, é só avisar, pastor, estou caindo de paraquedas, e a gente já prepara tudo para receber a irmã Cristiane. Mas a primeira de todas vai ser a irmã Cássia, não tem jeito. Vai levar a família toda, vai passar lá um fim de semana, vai tomar o café da manhã, o café da tarde, e ainda vai jantar com a gente. Vai ser uma festa e a gente vai celebrar essa vitória com todos vocês, em o nome de Jesus. Irmã Verônica, está lá concentrada, igual suco de maracujá no fundo da garrafa. Vai estar nos dirigindo uma palavra de oração, agradecendo por esta aula, apresentando tudo das mãos do Senhor nosso Deus. Irmã Verônica, com a palavra de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento maravilhoso, Senhor, eu quero te glorificar, meu Deus, te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Aleluia. Senhor, de aprendermos a Tua palavra, Pai. Senhor, é muito maravilhoso estar diante do Senhor, estar aprendendo, Senhor, de Ti. Abre cada dia mais o nosso entendimento, o nosso intelecto, Senhor. Meu Deus, nos ajude, ó Pai, para que possamos compreender cada dia mais a Tua palavra, a Tua vontade e dê-nos força para executarmos também. Senhor, eu quero apresentar ao Senhor os Teus filhos, meu Pai, que desprenderam dos seus afazeres para aprender de Ti, Senhor. Venha formar cada um, Senhor, segundo a Tua vontade, meu Deus, no ministério
ministério. Ó Pai, que o Senhor venha usá-los para a glória, para o louvor do teu nome. Abençoa o teu filho também, o nosso pastor, Pai, que tem dedicado a sua vida para servir o Senhor. Que o Senhor continue usando o teu servo cada dia mais como instrumento, Senhor, para que nós possamos ser abençoados através da tua palavra. Pai, despede o teu povo em paz, dá-nos uma boa noite de descanso, Senhor, um bom final de semana, que a nossa vida venha a ser cada dia mais orientada, abençoada e iluminada por Ti, pelo poder da Tua palavra. Eu te peço e graças ao Senhor, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Peço orações, eu estarei em Danbury, esse final de semana, estado de Connecticut, da igreja ABA, do pastor Luamir Aguiar, ministrando um seminário de escatologia. Sábado, de 4 às 8, vai ser uma maratona, e domingo, de 7 às 9. Quem estiver por perto ali em Danbury ou quiser estar conosco prestigiando, vai ser uma honra receber vocês na igreja do pastor Luamir Aguiar, igreja ABA Church, sábado de 4 às 8 e domingo de 7 às 9 da noite. Vai ser vitória na terra. Vamos, então, passar o nosso lema. Seriedade. Compromisso, disciplina. Vamos lá de novo. Falhou. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Mais uma vez. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe. Ótima quinta-feira, ótimo final de semana. Vejo vocês na próxima quinta ou em Danbury, para os que estiverem por perto ali, para o nosso seminário de escatologia. Muito obrigado. Deus os abençoe rica e poderosamente, em o nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Bom descanso.